Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13, diz a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para não o conhecerem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Até aqui. Por esses dias eu conversava com alguém e falava sobre a vida, falava sobre o que é a vida, falava sobre planos, falava sobre projetos e falava de uma das coisas que eu gosto de fazer, que é escrever frases. Eu gosto de escrever frases e hora ou outra eu compartilho essas frases que eu escrevo nas redes sociais. E essa pessoa me perguntou: qual é a frase mais impactante que você já escreveu? Qual a frase que mexe com você? Qual a frase que você julga ser a mais importante? E eu disse para essa pessoa que isso era muito relativo, porque a inspiração para escrever normalmente vem em momentos específicos da vida. E as frases que nós escrevemos, geralmente, têm muita importância de acordo com o momento em que estamos vivendo. Logo, não tem como eu eleger uma frase como sendo essa a principal, como sendo essa a mais importante, visto que cada uma marca especificamente um momento da vida. E entendendo que a vida é feita de momentos, precisamos compreender que os momentos em que passamos são determinantes para demarcar a nossa relação com Deus. São determinantes para demonstrar como nos relacionamos com Deus e que percepção temos de nosso Deus. Hora ou outra, nós passamos por momentos felizes. Hora ou outra, nós passamos por momentos alegres. Mas, inevitavelmente, há momentos na nossa vida que são tristes. Há momentos na nossa vida que nós choramos. Há momentos na nossa vida que nós lamentamos. A nossa vida é feita de momentos. E o homem vive na intensidade da vida buscando um sentido para tal. Buscando a verdadeira felicidade. E nos caminhos que ele percorre, alguns demoram mais, outros demoram menos, mas ele percebe que a felicidade plena, ela não existe. A felicidade é constituída de momentos. A felicidade plena não encontra-se na vida, não encontra-se naquilo que a vida proporciona. A felicidade real e verdadeira encontra-se em Cristo, unicamente em Cristo, porque em Cristo compreendemos qual é o real sentido do que é ser feliz. E o sentido bíblico de felicidade é paradoxal para nós, pois a Bíblia diz que bem-aventurados ou felizes são os que choram, bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Ora, se você tem fome e sede de justiça, isso significa que você vive imerso ou em meio à injustiça. A felicidade que encontramos em Cristo é paradoxal, porque se contrapõe àquilo que nós entendemos como sendo de fato felicidade. E quando nós falamos da igreja de Cristo, especialmente da igreja primitiva, desses homens que conviveram com Jesus, as suas vidas também foram marcadas por momentos, especificamente após eles conhecerem Jesus
e passarem a trilhar a sua vida com Jesus. Com Jesus eles tiveram momentos extraordinários. Com Jesus eles tiveram momentos felizes. Com Jesus eles desfrutaram do poder de Deus. Mas com Jesus eles também passaram momentos difíceis. Com Jesus eles também se angustiaram. Com Jesus eles também choraram. Com Jesus também eles se entristeceram. E se quando Jesus chamou muitos dos seus discípulos, aquele foi um momento de alegria, de festa, de euforia, agora nós vemos a Bíblia narrar a história de 2 discípulos que estão passando por um momento de tristeza, de angústia e de amargura. E no momento de tristeza, de angústia e de amargura, eles são cegados no seu entendimento e não têm a capacidade de enxergar, de perceber Jesus. E a pergunta que eu faço é: será que nós, na nossa trajetória cristã, em alguns momentos não somos cegos no nosso entendimento? E somos incapazes de perceber Jesus? Somos incapazes de enxergar Jesus? Somos incapazes de reconhecer Jesus? Será que em todos os momentos da sua vida você sente Jesus do seu lado? Você sente que Jesus está ali? Você enxerga Jesus ali? Eu tenho certeza que não. Há momentos que nós sentimos a ausência de Jesus. E sentir a ausência de Jesus não significa necessariamente que Jesus está ausente. É a nossa percepção, é a nossa visão, é o nosso sentimento. Mas precisamos entender que a nossa vida ela é marcada por momentos. E há momentos que não enxergamos, há momentos que não percebemos, há momentos que não sentimos, mas isso não significa que Ele não está lá. Mas o que nos leva a nos tornarmos cegos no nosso entendimento e não enxergarmos, não percebermos Jesus? A dor da perca é um dos motivos que nos leva a não percebermos Jesus. Esses discípulos que conviveram com Jesus, eu não sei se eles foram chamados no princípio do ministério de Jesus ou no decorrer do ministério. Se eles foram chamados no princípio do ministério de Jesus, eles estão caminhando e convivendo com Jesus há 3 anos e meio. E como eu disse, eles passaram por muitas experiências com Jesus. Eles têm Jesus como seu mestre, eles têm Jesus como seu Senhor, eles têm Jesus como seu Rabi. Mas esse a quem eles viram fazer milagres, esses a quem eles viram multiplicar pães e peixes, morreu. Eles perderam e agora eles se sentem órfãos, sentindo a ausência de Jesus. E nesse sentimento de ausência, a dor deles fala mais alto e os cega e não permite que eles percebam que Jesus está com eles. Eles saem, diz a Bíblia Sagrada, de Jerusalém para Emaús, uma aldeia, um povoado que estava distante de Jerusalém 60 estádios. Nós estamos falando de 11 quilômetros. E esses 11 quilômetros vão esses 2 homens conversando entre si e falando dos últimos acontecimentos, dividindo e compartilhando um com o outro a sua dor, a dor de ter perdido Jesus. Muitas vezes você não está sentindo Jesus, você não está enxergando Jesus, você não está percebendo Jesus, pela dor que você sente por ter perdido algo, por ter perdido alguém, por ter perdido uma posição, por ter perdido um emprego. Eu não sei o que você perdeu, mas muitas vezes as percas nos cegam e nos impossibilitam de perceber que Jesus está ali. Enquanto eles estão pelo caminho conversando, Jesus se aproxima deles e eles não percebem que Jesus ali está. Nós sabemos que Jesus é o Senhor da igreja. E Jesus habita na comunhão da igreja. Quando a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, um dos entendimentos desse texto é de que o Espírito Santo não habita especialmente em cada indivíduo, mas o Espírito Santo habita na congregação, na comunhão da igreja. Então Jesus, como Senhor da igreja, Ele está presente na igreja.
Um dos motivos também que nos leva a sentir a ausência de Jesus é o que eles fizeram. Eles perderam Jesus, a dor da perca. Mas a Bíblia diz, mas eles saíram de Jerusalém e estão indo para Emaús. Ausentar-se de Jerusalém muitas vezes vai nos cegar no entendimento e não permitir que enxerguemos Jesus. Jerusalém, diz a Bíblia, que é a cidade do grande rei. Jerusalém é o centro da religião. Jerusalém é onde a igreja está. Os discípulos, os apóstolos estão em Jerusalém. E esses homens saem de Jerusalém e vão em direção a Emaús. Entenda, existe hoje um fenômeno chamado fenômeno dos desigrejados. Pessoas que não têm mais empatia pela denominação religiosa. Pessoas que não conseguem mais congregar. Pessoas que dizem que podem servir a Deus sozinhas, mas Jesus está no seio da igreja. A presença de Jesus é real na igreja. Ninguém vai conseguir perceber e sentir Jesus caminhando só, se ausentando da igreja, se ausentando da comunhão da igreja. Talvez você, durante o seu dia, você passou momentos difíceis e talvez você não sentiu a presença de Deus hoje, mas eu tenho absoluta certeza que no decorrer desse culto você já sentiu a presença de Deus, você já enxergou Jesus, você já percebeu Jesus. Sabe por quê? Porque talvez na sua vida, a sua vida estivesse vazia, mas quando você começou a perceber Jesus transbordando na vida do seu irmão, isso contagiou você e você enxergou a presença de Jesus. Não dá para sentir, perceber e enxergar Jesus se ausentando de Jerusalém, se ausentando da igreja, se ausentando da comunhão dos santos. Aliás, esse é um dos itens do credo apostólico. Creio na comunhão dos santos. Jesus habita na comunhão dos santos. Então a dor da perca nos faz sentir a ausência de Jesus, não perceber que Ele continua lá. Ausentar-se da comunhão da igreja, ausentar-se de Jerusalém também nos faz sentir a ausência de Jesus, não perceber que Ele continua em Jerusalém, que Ele continua lá, que Ele está conosco, que Ele está do nosso lado. As fatalidades da vida nos fazem não enxergarmos Jesus. A nossa vida muitas vezes é cercada de traumas, de injustiças, de dores, de acidentes de percurso. A nossa vida, cada um de nós tem uma trajetória. E se nós nos sentássemos para conversar sobre a trajetória de cada um, talvez nós sentiríamos empatia pelos nossos irmãos e perceberíamos que a vida do nosso irmão tem sido ou foi muito mais difícil do que a nossa. Ele passou e enfrentou coisas muito mais difíceis do que eu. E eu estou passando por uma situação adversa, e por causa dessa situação adversa, eu não enxergo Jesus, mas não enxergá-lo não significa que Ele não está lá. Não deixe que a dor, não deixe que as fatalidades, não deixe que as injustiças, não deixe que as percas seguem o seu entendimento e não permitam que você enxergue e perceba Jesus. Aqueles homens estão conversando, estão fazendo perguntas um ao outro sobre os fatos ocorridos. Outra coisa que nos faz sentir a ausência de Jesus, não percebê-lo do nosso lado, não é apenas ser vítima das fatalidades da vida, mas manter o nosso coração preso às fatalidades da vida, às ocasionalidades da vida. Perceba que esses homens estão focados apenas no que aconteceu. Eles estão focados apenas na morte, na crucificação de Jesus. O coração deles se prendeu a isso. E quantas pessoas têm carregado dores por anos a fio, e isso tem impedido que essas pessoas desfrutem da presença de Jesus, desfrutem da companhia de Jesus. Jesus está lá, mas as pessoas não conseguem perceber, não conseguem experimentar, não conseguem desfrutar. Não mantém o seu coração
preso às fatalidades da vida. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, e versículo 20, se não me falha a memória, ele vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Porque nós preenchemos a nossa mente com aquilo que nos traz dor, com aquilo que nos coloca para baixo? Porque prendemos o nosso coração em coisas que nos faz sofrer? Jesus está aí, Ele quer confortar, Ele quer consolar, mas você precisa percebê-lo, você precisa enxergá-lo. Enquanto eles estão caminhando, a Bíblia Sagrada diz que Jesus se aproxima deles e eles estão como que cegos, impedidos de perceber e reconhecer que é Jesus. E Jesus pergunta: o que é que vocês vão conversando pelo caminho? No que é discutir sobre o caminho? E por que vocês estão entristecidos? Por que vocês estão preocupados? O que preocupa vocês? E uma das coisas que também nos faz sentir a ausência de Jesus é a preocupação. Nós somos pessoas ansiosas. A nossa geração é uma geração ansiosa. Poucas são as pessoas que não têm um grau de ansiedade elevado, que precisam de tratamento psicológico. Mas em essência, todo ser humano é ansioso. Alguns em um nível muito baixo, que não precisam de tratamento, não precisam de ajuda médica. Mas hoje, muitas pessoas estão com um grau elevado de ansiedade e precisam de ajuda psicológica. E a ansiedade gera a preocupação. E a preocupação é ocupar-se de algo que ainda não aconteceu. É ocupar-se, é sofrer por algo que está no futuro. E nós sabemos que o futuro é incerto. Não adianta eu estar sofrendo por algo que eu imagino que vai acontecer amanhã. Aprofundando a situação, eu sou levado a entender que a preocupação é falta de fé, é falta de dependência de Deus. Ao invés de eu sofrer por aquilo que eu imagino que será amanhã, eu preciso confiar em Deus e entender que Deus proverá na minha vida aquilo que eu necessito para amanhã. Foi isso que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6. Por que andais ansiosos? Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. E Jesus dá o exemplo dos lírios dos campos, que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória e riqueza, se vestiram tão belamente. Jesus dá o exemplo dos pássaros, que não plantam, não semeiam, não colhem, mas Deus lhes dá sustento. E Jesus diz: será que vocês, os filhos de Deus, não são mais importantes do que os passarinhos? Não estejais ansiosos por coisa alguma, pois basta cada dia o seu próprio mal. Então, preocupação é falta de fé. Preocupação é falta de dependência de Deus. Preocupação é falta de esperança. Você sabia que de todas as nossas preocupações, 70% delas não se cumprem? Das coisas que nós sofremos antecipadamente, 70% não acontece. O que é que isso significa? Significa que a gente sofreu em vão. A gente sofreu sem necessidade. Não precisava angustiar-se tanto, porque aquilo nem sequer vai acontecer. A preocupação é tirar os olhos dele e colocar nas circunstâncias, e colocar nas situações. Isso nos faz sentir a ausência dele, e não nos permite percebermos e enxergarmos que ele está ali. Ele está dizendo para nós: não se preocupe, porque eu estou aqui, eu sou o teu Deus. Mas nós deixamos de confiar, nós deixamos de ter fé, nós perdemos a esperança, nós colocamos o nosso coração e depositamos o nosso coração nas situações. Cumpra o que diz a palavra: olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Quando nós prendemos o nosso coração aos acontecimentos, nós deixamos de confiar e deixamos de experimentar, viver as promessas.
eles estão preocupados, e eles estão tristes, eles estão angustiados, eles estão sofrendo, porque Jesus morreu. É louvável a atitude de sofrer porque Jesus morreu. Mas se o seu coração fica preso a isso, às fatalidades, você deixa de desfrutar e esquece das promessas. E por 3 vezes, pelo menos, Jesus falou que iria morrer. Mas Jesus disse: o Filho do Homem vai morrer, mas ele vai ressuscitar ao 3º dia. Nós nos preocupamos com as circunstâncias e abandonamos as promessas, deixamos de confiar nas promessas. E quantas promessas estão contidas na palavra de Deus para você? Será que você é capaz de confiar nas promessas e esquecer as situações, as percas, os sofrimentos, as angústias, as dores? Se o teu coração estiver focado na situação, você deixa de vivenciar as promessas, você deixa de desfrutar das promessas. Jesus disse: ao 3º dia eu vou ressurgir, eu vou ressuscitar. Pois bem, agora é o 3º dia. E Jesus está com eles, mas eles estão cegos. Eles não percebem, eles não enxergam isso. A Bíblia Sagrada diz, Provérbios capítulo 4 e versículo 23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mantenha o seu coração limpo, mantenha o seu coração intacto. Não deixe que nada contamine o seu coração, porque senão você deixa de desfrutar das promessas de Deus na sua vida. O que muitas vezes faz com que eu não perceba a presença de Jesus na minha vida: expectativas erradas. Eles começam a dialogar com Jesus, e um chamado Cleopas diz: será que tu és o único em Jerusalém que ignoras os fatos acontecidos nos últimos dias? E Jesus pergunta: quais? E eles dizem: o que aconteceu com Jesus Nazareno, que era homem usado por Deus, varão, profeta, mas que foi entregue aos principais dos sacerdotes e foi crucificado. Nós acreditávamos que ele era aquele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo o que aconteceu, expectativas equivocadas, expectativas erradas com as quais eu me aproximo de Deus, me fazem que em determinados momentos eu não consigo enxergá-lo mais, porque eu não consigo me identificar mais com Ele. Por quê? Porque Ele não é aquilo que eu queria que Ele fosse, porque Ele não faz aquilo que eu queria que Ele fizesse. Expectativas erradas. Jesus é sim aquele que havia de redimir Israel, mas não era da forma que o homem queria, não era da forma que eles imaginavam, que eles idealizavam. Jesus viria e veio para redimir a alma. Redimir, a palavra redimir vem do latim redimere, que significa readquirir, comprar de volta. Então redimir ou remir é a mesma coisa. Na mentalidade daquelas pessoas era livrá-los da opressão romana. Só que redimir ou remir era comprar de volta o homem que havia se vendido ao pecado. Jesus veio com essa expectativa e Jesus realizou isso, e Jesus continua realizando. Jesus continua resgatando vidas, Jesus continua salvando pessoas, Jesus continua comprando de volta aqueles que haviam se vendido para o pecado. Mas será que todos que se aproximam de Jesus se aproximam dele com essa expectativa? Ou será que a redenção que se espera de Jesus está contida na vida financeira? A redenção que se espera é na vida sentimental? A redenção que se espera é na saúde? Em que área da vida nós esperamos a redenção de Jesus? Ele está dizendo: a redenção é na tua alma, eu estou comprando a tua alma de volta.
porque a redenção da alma é caríssima, o homem não pode pagar. 1 de Pedro 1, 18 e 19. Não foi com coisas corruptíveis que vos comprou, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. João 1, 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Expectativas erradas. Ele não veio para fazer a nossa vontade. Ele disse: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Se você estiver na presença de Deus com expectativas erradas, inevitavelmente, em um determinado momento, você não vai percebê-lo mais. Você não vai enxergá-lo mais. Você não vai senti-lo mais. Porque Ele não é aquilo que você idealizou. E você não pode servir a um Deus que você idealizou. Você tem que servir ao Deus que é. Como Ele é. O Deus que nós idealizamos na nossa mente. Esse Deus que nós idealizamos na nossa mente é um falso ídolo. É um falso Deus. É um Deus criado por nós. Então, em nome de Jesus, que a sua expectativa em Deus seja que Ele perdoe os seus pecados, que Ele venha redimir a sua alma e que Ele venha levar você para o céu um dia. Com certeza você nunca vai se frustrar e com certeza você nunca sentirá a ausência dEle. Quando eles dizem que acreditavam que Jesus era aquele que havia de redimir Israel, mas depois dos últimos acontecimentos, já era o terceiro dia. Isso demonstra que eles não acreditavam mais no recomeço. Eles não acreditavam mais em restauração. Muitas vezes, a falta de capacidade que temos ou precisamos ter de crer no recomeço, de crer que as coisas podem ser novas, podem ser diferentes, nos fazem sentir a ausência dele, nos fazem deixar de percebê-lo do nosso lado. Precisamos entender que Ele é aquele que rege a vida. Se Ele disse que a vida é ressuscitar no terceiro dia, Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele é aquele que rege a nossa vida. A nossa vida está em suas mãos, a nossa vida está na dependência dEle. Então creia no recomeço, sim. Creia numa nova história, sim. Creia que há esperança, sim. Creia que as coisas podem ser diferentes, sim. Do contrário, você vai deixar de senti-lo, você vai deixar de percebê-lo. E isso não será bom para você. Muitas vezes o que nos leva a deixar de percebê-lo é o fatalismo. O fatalismo de entender que determinadas circunstâncias e determinados momentos da nossa vida apontam para o fim. Determinados momentos da nossa vida apontam para a consumação de tudo. Alguns momentos da nossa vida demonstram que para nós acabou, que para nós não há mais esperança, que a nossa vida acabou. Essa fatalidade, esse fatalismo também nos faz deixar de senti-lo, deixar de percebê-lo e deixar de enxergá-lo. É esse fatalismo que domina o coração desses homens. Ele disse que ressuscitaria no terceiro dia, mas nós não conseguimos crer, porque Ele morreu. Nós vimos Ele sendo açoitado, nós vimos os pregos sendo fincados nas suas mãos e nos seus pés. Nós vimos quando Ele expirou, nós vimos quando tiraram Ele da cruz e quando levaram Ele para o túmulo, para o sepulcro. Nós vimos tudo isso. O fatalismo tem nos levado a acreditar que é o fim. Tem nos levado a acreditar que acabou, a vida acabou. Não dá mais para prosseguir. O fim da linha para mim é aqui, eu não consigo, eu não aguento mais. Mas lembre-se sempre, é Ele quem rege a vida. É Ele quem rege a nossa vida. É Ele quem nos conduz. E Ele nos conduz a bom termo. Em nome de Jesus. Eles dizem, é verdade que algumas mulheres foram no túmulo,
E chegando lá, o túmulo estava vazio. E elas disseram que tiveram uma visão de 2 anjos, e os anjos disseram que ele já não estava mais lá. É verdade que alguns dos irmãos foram ao sepulcro e constataram que de fato Jesus não estava lá, o corpo de Jesus não estava lá. Mesmo assim eles não acreditavam, mesmo assim eles não percebiam, eles não enxergavam Jesus. O que nos faz muitas vezes não percebê-lo, não enxergá-lo, é não crer na palavra dele e não crer no testemunho a seu respeito. Ora, se as mulheres disseram que ele não estava lá e que havia um testemunho de que ele estava vivo, o que eu preciso mais para acreditar que ele está vivo? O que eu preciso mais? Eu preciso crer na palavra e preciso crer no testemunho. E eles têm o testemunho. Se fosse só as mulheres, tudo bem não acreditar, porque sabemos que as mulheres, o testemunho de mulher não valia muita coisa naquela época. Mas a Bíblia diz que João e Pedro foram lá e viram que Jesus de fato não estava lá. Então creia na palavra e creia no testemunho. Quando eles dizem isso, Jesus diz: honestos e tardios de coração. Jesus censura-os. Vocês não sabem que convinha que o Filho do Homem morresse para que ele fosse até a glória? Para que ele fosse glorificado? E a Bíblia diz que ele começou a expor sobre ele o que dizia as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento. Começando por Moisés e indo pelos profetas, começou a expor para eles o que diz a Escritura. Se você está cego no seu entendimento e não consegue percebê-lo, não consegue enxergá-lo, não consegue senti-lo, saiba que a revelação dele está nas Escrituras. A revelação dele está na palavra. Quando você o conhece através das Escrituras, quando você conhece através da palavra, você não sentirá a ausência. Porque as Escrituras, a palavra, revelam exatamente como Ele é, revelam exatamente como Ele faz, revelam exatamente como Ele age. Então não sentirás a sua ausência. Conheça a palavra e você o conhecerá. E nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimento, você vai saber que Ele está com você, porque Ele prometeu: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você vai perceber, mesmo sentindo que é um órfão, você vai perceber que Ele nos diz: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Conheça as Escrituras, conheça a palavra e você o conhecerá. Jesus está falando com aqueles homens, e enquanto Jesus está falando com aqueles homens, isso significa que Jesus está com eles. Será que Ele falou com alguém já? Pois se Ele falou com você, significa que Ele ainda está com você. Se você ainda ouve a sua voz, então isso significa que Ele ainda está com você. Será que a tua mente consegue mudar um pouquinho a partir desse entendimento que Deus te dá? A Bíblia Sagrada diz que, estando com eles, Jesus pega o pão e parte. Dá graças a Deus e parte o pão e lhes dá. Quando Jesus faz isso, a Bíblia Sagrada diz que os seus olhos se abrem e eles percebem que é Jesus, eles enxergam que é Jesus. Nós só vamos percebê-lo de fato quando entendermos que aquele pão é Ele. É o pão que alimenta, é o pão que dá força, é o pão que sustenta. Será que você consegue perceber e reconhecer que Ele é esse pão que tem te alimentado, que tem te feito manter-se firme, que tem te feito manter-se de pé, que tem te sustentado, que tem te fortalecido e que não tem deixado você fracassar, não tem deixado você ruir, não tem deixado você beijar a lona. Você só sentirá a sua presença quando você reconhecer que Ele é esse que te sustenta e você só está de pé porque Ele continua te sustentando. Será que você consegue reconhecer isso? Será que você consegue perceber isso? Será que você consegue perceber
que Ele é o pão que te alimenta. Quando eles reconhecem que é Jesus, eles começam a conversar entre si, pois Jesus some, Jesus desaparece. E eles dizem: não ardia em nossos corações enquanto Ele falava conosco no caminho? Será que o teu coração ainda arde pela palavra de Deus? Será que o teu coração ainda arde ao ouvir a sua voz? Pois Ele está falando com você. Pois Ele está manifestando e direcionando a sua palavra para você, a você. Será que o teu coração ainda arde? Ou será que o teu coração não sente nada ao ouvir Ele falar com você? O que nos faz deixar de sentir e perceber a presença de Jesus é sair de Jerusalém e ir para Emaús. Emaús, a palavra Emaús significa banho quente. Interessante. Banho quente. O que é que banho quente proporciona? Conforto. Então, o que nos faz deixar de sentir a sua presença é estarmos no conformismo, no comodismo. É deixarmos de entender que a vida cristã, ela é dinâmica, ela é movimentada. É nos recolhermos ao nosso conforto. Isso nos faz deixar de sentir a sua presença. Porque isso é o isolamento. E se Emaús significa banho quente, a palavra Emaús tem um outro significado. E o outro significado de Emaús é gente desprezada. Todo aquele que se isola, todo aquele que busca o conformismo ou comodismo, fará parte dessa estirpe de gente. Gente desprezada. Não saia de Jerusalém, não saia do seio da igreja para ir fazer parte da gente desprezada. Deus não te desprezou, Deus te chamou, Deus te vocacionou, Deus te escolheu para ser seu filho, para ser herdeiro das promessas, para ser co-herdeiro com Cristo, como diz a Escritura, para herdar a salvação. Você não foi chamado para fazer parte da gente desprezada. Você foi chamado para fazer parte da família de Deus. Então, o que tem feito com que você não perceba a presença de Deus na sua vida? Analise e perceba. Essa situação tem que mudar. Essa circunstância tem que mudar. Porque do contrário, você vai naufragar na fé. Mesmo Ele estando ao seu lado, você vai naufragar na fé. Porque você não consegue enxergá-lo, você não consegue percebê-lo e você não consegue senti-lo. E nós somos seres emocionais. Nós somos seres que precisamos sentir para saber que algo é real. Se nós não sentirmos, nós temos dificuldade de entender e acreditar que algo é real. Você precisa senti-lo. Então, o que é necessário você fazer para que você sinta? É isso que tem que servir para você nessa noite, como reflexão. Entenda que Ele é o pão. Então você se alimente desse pão, pois Ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desce do céu. E quem come desse pão jamais terá fome. Que Ele possa saciar a sua fome, em nome de Jesus.